Neemias capítulo 4. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitiste-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que seja um despojo, numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, em que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, em que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam:
Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio de gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos em mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador. Porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos
nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que disses, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar, e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar.